start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. Olá pessoal, bem-vindos a mais um canal de esclerose múltipla e eu sou a doutora Nutrir. Hoje eu vim fazer um bate-papo com vocês bem rapidinho, tá? Bem rapidinho mesmo. Na verdade eu tenho duas coisas para falar para vocês. Uma delas é que eu já fiz a minha atividade física hoje e eu acredito não ter postado ainda nada aqui para vocês, mas eu ainda vou postar alguma coisa, mas é porque eu não tive tempo, eu tive que sair muito cedo, muito rápido, né, para fazer novamente vários exames. Então eu fui numa clínica especializada de neurologia. Aqui eu fiz novos exames também, exatamente para fazer parte também desse novo experimento. Mas uma das coisas que eu queria muito compartilhar com vocês e uma das coisas que eu percebo que muitas pessoas ainda perguntam também porque tem dúvidas é referente ao a nossa parte psicológica, como que a gente está conseguindo lidar com o problema. E eu posso dizer para vocês que a gente precisa de ajuda, sim, profissional com um psicólogo. É muito importante, principalmente no início, né, do problema. Foi muito importante que eu tivesse, sim, uma ajuda profissional, exatamente para tentar me ajudar a conseguir entender e a lidar com esse novo problema, que de verdade apareceu na nossa vida depois de eu ter dormido e acordado com ele, porque na verdade eu não tinha, ele que veio depois. E eu preciso sim me adaptar a várias outras coisas que não era costume, porém eu estou fazendo por onde eu consiga fazer as coisas que eu fazia normalmente para não dar foco somente a EM. Porque eu já falei para vocês que a EM que tem que se adaptar a minha rotina e não eu a EM. Só que o que acontece? Eu não fico focada nela. Porém, eu percebo que eu preciso dar muito mais atenção e valor às coisas que ela vem acometendo, vem aparecendo. Por que eu falo isso? Porque o banho quente, que eu amava tomar banho quente, eu já não tomo mais banho quente. O meu banho é de morno para frio, não é mais de morno para quente pegando fogo. Não é mais assim. Então eu tive que abrir mão, exatamente porque eu sabia que de alguma forma os banhos mais quentes, o superaquecimento, tanto corporal quanto mental, eles acabam prejudicando na evolução do meu tratamento e da minha lesão e dos meus sintomas. Eles contribuem 100%. Então eu deixei de fazer. Apesar de ser nutricionista, eu comecei a valorizar muito mais uma alimentação anti-inflamatória que de fato seja bom para o meu organismo. Então eu memorizo muito mais e faço muito mais e tenho muito mais consumo de alimentos que realmente vão fazer bem para minha parte imunológica. Então eu presto muito atenção na combinação dos alimentos, exatamente para que eu possa absorver muito mais aquele nutriente que ele fornece. Uma das coisas que eu comecei a me apegar muito mais é na minha fé, na minha motivação e em acreditar em Deus sem duvidar. Eu sou católica, mas independente da sua religião, eu acho que você tem que confiar naquele, que fez o céu e a terra e todos nós. Então, se a gente acreditar, a gente confiar, a gente de fato consegue lidar muito mais com os problemas. Então, assim, quando a gente acredita, a gente ora, a gente segue os dizeres da Bíblia, né? Não matar, não roubar, não sabotar, a gente consegue não humilhar, respeitar, a gente consegue sim lidar com os problemas muito melhor. Então assim,
Muita coisa eu já fazia, mas eu comecei a dar muito mais valor agora. Exatamente porque eu sei o quanto eu preciso e eu sei o quanto isso influencia no meu tratamento atual. Logicamente que a minha atividade física hoje, ela não é focada na parte estética, e sim na parte motora. Então, ela está focada exatamente a minha coordenação motora, a minha força muscular e principalmente a minha consciência corporal. Exatamente porque eu sei que são esses movimentos que contribuem para mim. Então são esses que eu foco, que eu faço. Hoje em dia, os alimentos que eu consumo são específicos para meu controle imunológico. Como algumas outras coisinhas, como mais raro. Eu como mais alimentos que eu sei que vai me trazer um benefício depois que eu consumir, depois que eu absorver. Então eu estou fazendo combinações de alimentos exatamente para que eu possa absorver e produzir mais imunidade. Tomo suplementações específicas para o meu corpo, para que ele fique mais saudável, para que ele possa entender muito mais como ele está se comportando agora. Além de ter muita fé, eu converso com Deus todos os dias, exatamente no momento que a gente abre os olhos. Essa conversa é exatamente para agradecer que eu abri os olhos, né? Que eu estou indo até o banheiro sozinha, que eu estou fazendo as coisas sem precisar de auxílio. E agradeço principalmente na hora que eu vou dormir, exatamente para agradecer por ele ter segurado na minha mão durante o dia inteiro e me ajudado a caminhar. Então eu agradeço, eu falo com Deus mais todos os dias, eu agradeço muito mais todos os dias, eu foco nas prioridades mais todos os dias, exatamente porque eu sei que é essas prioridades que de fato dá muita importância a mais para mim. Uma das coisas também que eu comecei a fazer é entender e escutar o meu corpo. Isso é uma das coisas que eu acho que é muito importante você começar a perceber. Exatamente porque uma das coisas que eu gostava de fazer antes e que fazia muito e era muito bom para mim, era simplesmente o quê? Eu adorava tomar banho quente, quase que pelando. Só que hoje em dia a gente sabe que o superaquecimento corporal, ele afeta, ele acorda alguns surtos que tivemos e deixa algumas sinopses diferentes, para que a gente recorde aquele surto, aquele mal-estar que a gente teve anteriormente. Ou acorda um que estava dormindo, que não era nem para ele aparecer. Então, o que eu faço? Mais hidratação para o meu corpo ficar mais menos aquecido. O meu banho é de morno para frio. O estresse, que eu posso dizer para vocês que é quase impossível a gente ficar sem estresse, não é? E é verdade. Mas eu comecei a enxergar o problema de uma forma diferente. A primeira coisa que eu comecei a pensar é o quê? Que a gente não é perfeito. A gente não é perfeito. Então, por que as coisas a gente quer que seja do nosso jeito? Você acha que da forma que a outra pessoa está fazendo é errado? Muitas vezes não. Muitas vezes é porque é diferente do que a gente quer. E aí a gente reclama, a gente se estressa. Então eu aprendi a lidar com isso. Aprendi a lidar com esse tipo de problema. Eu comecei a prestar atenção nas pequenas coisas e comecei a dar muito mais valor para elas. E perceber que existem pessoas com problemas no mundo. Todo mundo tem problema, tem dificuldade. Porém, a gente só faz com que esse problema fique gigante se a gente quiser dar valor para ele, para que ele fique gigante. Então eu penso o seguinte, que eu não tenho que me adaptar à esclerose múltipla.
a esclerose múltipla que precisa se adaptar a mim, à minha rotina, aos meus pensamentos. Vou fazer sim a minha parte, mudando sim hábitos que para mim eram bons hábitos, só que para ela não são bons hábitos. Então eu vou mudar sim para que seja melhor para ela, e vou mudar também a minha consciência exatamente para que eu possa administrar melhor qualquer tipo de problema e situação. Existem pessoas nesse mundo, eu já falei para vocês, que tem problemas. Sim, tem várias pessoas. E se a gente olhar para trás, a gente começa a perceber que existem pessoas com problemas muito maiores do que o nosso. Então, de verdade, o nosso problema ele fica pequenininho em vista a várias outras coisas que estão acontecendo no mundo lá fora. Então, a importância de você conseguir, sim, administrar o que você pensa é fundamental. Por isso que é tão importante você procurar ajuda caso você precise. E assim, a gente precisa, tá? A gente precisa de um auxílio profissional, de um psicólogo e muitas vezes um psiquiatra, exatamente para que a gente possa lidar com esse problema. Mas saiba que a gente pode contornar e lidar com esse problema sem precisar. A gente pode, mas a gente precisa fazer o quê? A gente precisa começar a entender, a se priorizar e a ter muita fé. Aí a gente consegue lidar com todos os problemas. Então eu vim aqui hoje exatamente para fazer esse bate-papo rapidinho com vocês, exatamente para você se amar mais. Qualquer coisa, o que funcionou para mim, que eu acho que pode funcionar para você muito bem, é o quê? Vai lá em frente ao espelho, o espelho da sua casa. Olha para ele e fala para ele o quanto você é importante. Todas as suas habilidades, fala ali para ele, porque eu tenho certeza absoluta que ele vai te ajudar muito, vai fazer muito por você. Tá bom? E é isso que eu vim falar para vocês, é esse o meu bate-papo hoje. Então, um forte beijo, fiquem com Deus, até um próximo vídeo ou até uma próxima dica. Tchau!